Olá, amigos do Quatro Maiores, eu sou De Lazari e trago até vocês as informações dos quatro maiores times de São Paulo. E nesse vídeo aqui nós vamos trazer aquele bate-papo de sempre, né? Onde assistir os jogos da 16ª rodada, a classificação da 15ª rodada e seus resultados, os horários e onde assistir as partidas e, claro, os palpites do De Lazari, que não pode faltar um momento vergonha aqui para vocês, né? Então, sem mais delongas, vamos trazer para vocês aí os resultados da 15ª rodada. Vamos lá. O Flamengo empatou o Cuiabá surpreendentemente, 1-1. O São Paulo venceu no Morumbi o Bragantino por 2-0. O Cruzeiro goleou o Corinthians 3-0 no Mineirão. O Fortaleza no Castelão venceu o Fluminense por 1-0. O Juventude fez 3-0 no Grêmio no Clássico lá do Rio Grande do Sul. O Internacional perdeu por 2-1 para o Vasco na reinauguração do Beira-Rio, depois do fenômeno natural. O Vitória venceu o Criciúma por 2-1 no Barradão. O Palmeiras venceu o Bahia por 2-0. O Atlético Goianiense perdeu por 2-1 para o Atlético Paranaense, dentro de casa, hein? E o Botafogo venceu o Atlético Mineiro por 3-0 com 3 golaços. E aí, como a gente sempre faz aqui, a gente fala dos destaques dessa rodada. E eu separei 5 times como destaque dessa rodada, tá? O Palmeiras, que se mantém na vice-liderança, 1 ponto só atrás do Flamengo agora, né? Venceu bem o Bahia, ambos tinham 27 pontos. O Cuiabá, que surpreendeu o Flamengo no Maracanã, foi outro destaque, né? Com esse empate com o líder. O São Paulo foi o outro destaque. Conseguiu a 4ª vitória seguida aí no Campeonato Brasileiro. E encosta nos líderes, agora está ali com 27 pontos. A 4 pontos do líder, né? E a 3 do vice-líder. O Cruzeiro, que se recuperou e recuperou com goleada o Corinthians, ganhando do Corinthians por 3-0. E tem um jogo a menos, né? Pode entrar ali no G7, G6, ganhando esse jogo a menos. E o Botafogo, que vem de mais uma vitória e agora por 3-0 sobre o Atlético Mineiro. Um adversário aí difícil, né? Um adversário que brigaria lá na parte de cima, mas o Atlético Mineiro não vem numa boa fase. A classificação ficou assim, então, tá? Em primeiro lugar, o Flamengo com 31 pontos. Em segundo, o Botafogo com 30. O Palmeiras em terceiro com 30. O São Paulo em quarto com 27. O Bahia tem 27 também em quinto. O Atlético Paranaense 25 em sexto. O Cruzeiro em sétimo com 23. O Fortaleza em oitavo com 23. O Bragantino em nono com 22. O Internacional em décimo com 19 pontos. O Juventude também tem 19 pontos em 11º, o Atlético Mineiro em 12º com 18 pontos, o Vasco da Gama em 13º com 17 pontos, o Criciúma em 14º com 16, o Vitória chegou a 15 pontos em 15º e o Cuiabá é o 16º com 14 pontos. Na zona de rebaixamento ficaram aí o Corinthians em 17º com 12 pontos, o Grêmio em 18º com 11, o Atlético Goianiense em 19º com 11 e o Fluminense em 20º com 7. Esses 4 times perderam nessa rodada aí. Esse é o fato curioso de quem está lá embaixo. Complicada a situação da turma do Z4. Os artilheiros até aqui da competição são Pedro do Flamengo com 7 gols, o Verratti do Vasco junto com o Luciano com 6 gols, o Everaldo do Bahia tem 5 gols, o William Oliveira do Vitória tem 5 gols, o Lutero tem 5 gols, o Paulinho tem 5 gols, o Erinho tem 5 gols, o Estevão 5 gols e o Matheus Pereira 5 gols. Esses os artilheiros do Brasileirão. Aí a rodada 16 terá as seguintes partidas e você vai ver o horário e onde assistir. Na quarta-feira, às 18h30, tem Grêmio e Cruzeiro, com transmissão pela Sport TV e pelo Premier TV. O Corinthians joga na quarta-feira também às 19 horas contra o Vasco, fora de casa, com transmissão pela Premier. Na quarta-feira, o Atlético Paranaense enfrenta o Bahia às 19 horas pela Rede Furacão.
Aí na quinta-feira, os demais jogos. O Palmeiras recebe o Atlético Goianiense 19h30, transmissão Sport TV e Premier. O Flamengo recebe o Fortaleza às 20 horas pela Premier. E o Criciúma recebe o Fluminense às 20 horas pela Premier. O Atlético Mineiro recebe às 21 horas e 30 minutos o São Paulo, com transmissão pela Globo e pela Premier. E o Vitória recebe o Botafogo com transmissão pela Globo e Premier também às 21 horas e 30 da quinta-feira. Aí, 2 jogos estão adiados, tá? São aqui o caso do Red Bull Bragantino com o Internacional e do Cuiabá com o Juventude. Por quê? Porque o Inter e o Juventude farão os jogos no dia 10 e no dia 13 da Copa do Brasil, porque precisa acontecer o sorteio da Copa do Brasil na semana que vem, e eles precisam terminar essas partidas aí. E ainda teremos também na outra rodada, jogo adiado também do Grêmio para jogar contra o Ipiranga. Então, vai estar esse rolo aí. O pessoal precisa terminar os jogos da Copa do Brasil para a coisa dar continuidade, tá bom? Feito isso daí, os palpites do De Lazzari, né? Momento vergonha. Eu ando muito mal, hein? Na rodada passada, 3 de 10. Nossa, foi horrível. E aí, eu pus assim, o Grêmio e Cruzeiro, pus que o Cruzeiro vence. O Vasco em Corinthians, eu coloquei Vasco. O Furacão aí contra o Bahia, eu coloquei Bahia. O Palmeiras com o Atlético Goianiense, eu pus Palmeiras. O Flamengo contra o Fortaleza, pus Flamengo. O Criciúma contra o Fluminense, eu pus Criciúma. O Atlético Mineiro contra o São Paulo, eu pus o São Paulo. O Vitória contra o Botafogo, eu pus empate. O Red Bull Bragantino com o Inter foi adiado e o Cuiabá com o Juventude também foi adiado. Então esses dois eu já acertei, estão adiados, tá bom? Então, pessoal, é isso daí, tá? Se você tem o seu palpite e acha que tem um palpite aqui que não tá legal, comenta com a gente aí, né? Deixa os seus palpites, vamos brincar aqui dentro dos comentários aqui, pra gente passar um pouco do tempo aí, distrair até chegar a rodada, não é verdade? Que fica mais longa aí para os times que não estão jogando. Pessoal, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se gostarem, claro, deixa aquele like maroto, como diz meu filhão, se inscreva no canal e acione o sininho de notificações. Valeu, um abraço!